o motor do crescimento e do desenvolvimento econômico, que é a produtividade, está estagnada e ela não sai do lugar, não é? Eu costumo dizer que ela não é uma curva ascendente nem descendente, ela é uma reta assim parada, horizontal no tempo, que parece um eletrocardiograma de morto, né? Se você ligar lá no IML, o eletrocardiograma, não move, não modifica. Bem-vindos ao podcast do canal CLT 4.0 com Solon Cunha. Nosso projeto é ter um bate-papo com especialistas sobre os temas de relações de trabalho e de recursos humanos. Treinamento e desenvolvimento de pessoas com o nosso lema, convivência corporativa e respeito às pessoas. Falaremos rapidamente, aqui dispensamos formalidades, burocracias, papo tem que ser direto e reto ao ponto. Nosso convidado de hoje é um convidado especial, é um convidado por quem eu tenho um carinho imenso, até emocional, emocionante estar aqui com o professor José Pastore. O professor José Pastore tem um currículo gigantesco que nós não temos aqui como externar tantas honrarias e tantas especializações. Mas eu podia dizer que ele é só doutor honoris causa em ciência e PhD em sociologia pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, professor titular da Faculdade de Economia e Administração, da USP, e da Fundação do Instituto de Administração, ambas da Universidade de São Paulo, é claro. É pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, e consultor em Relações de Trabalho e Recursos Humanos, além de coordenar o Conselho de Relações de Trabalho da FEComércio. Professor Pastore, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui. Muito obrigado de coração pela deferência do senhor ter se deslocado, vindo até aqui, participar do nosso podcast. Para mim é uma coisa que eu vou carregar para a vida, tenho a certeza disso. A honra é minha, Saulo. Papear com você é sempre um prazer. Obrigado. Sempre, com a sua inteligência, a sua vivacidade. Imagina. E a amizade que nos une, né? Muito obrigado, muito obrigado. Professor Pastore, qual é a realidade econômica e social do trabalhador no Brasil hoje? Os nossos números. Vamos falar um pouquinho do macro, para depois a gente ir fatiando essa conversa. O Brasil passa por uma fase agora de pleno emprego quase pleno emprego. Nós estamos aí com 5%. Nós estamos aqui com uma situação onde está faltando mão de obra, não só qualificada, que é um problema crônico, não é? Mas falta mão de obra também não qualificada. Então, em todas as áreas nós temos mais escassez, né? Nós estamos, em decorrência disso, né, com aumentos salariais sempre um pouco acima da inflação. Todos os acordos, convenções coletivas, sempre pagando um pouco mais do que aquilo que é a inflação. E a gente poderia concluir, então, que o Brasil está indo muito bem, né? Exato. Mas o Brasil carrega muitos problemas junto com isso tudo aí, né? Se a gente pensar assim que 2/3 dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. É uma coisa brutal essa desigualdade, também essa pobreza, né, tão generalizada assim. Nós também temos ainda uma justiça do trabalho que está ficando inundada de processos de ações trabalhistas novamente, o que reflete um clima de desconfiança entre empregado e empregador, e governo, etc., né? Então, há muitos problemas a serem resolvidos. E uma informalidade grande também. A informalidade nem se fala, né? Já estamos aqui com 40%. Eu sou do tempo em que teve 57%, então a gente podia falar, 40% até que melhorou. Melhorou, mas ainda é um número dramático, né? Porque a informalidade, ela não dá nenhuma proteção nenhuma para os trabalhadores, isso é uma coisa grave. Então, digamos, o Brasil está tendo agora uma demanda grande de trabalho, em parte porque você tem aí um crescimento econômico razoável, digamos assim. Não é muito forte, mas é razoável. Mas, em grande parte, é porque você vai estar tendo uma injeção de recursos transferidos do governo através da Bolsa isso, Bolsa aquilo outro, que isso aí gera demanda por produtos, e gerando demanda por produtos acaba gerando demanda por emprego. Então, nós vivemos um clima, digamos assim, até certo ponto artificial, porque esse componente que vem do desequilíbrio fiscal, né, do governo federal, esse componente é grande e é crescente. Se a gente pegar, por exemplo, em 2019,
O governo federal colocou nos programas sociais assistenciais, ele colocou 90 bilhões de reais, que já é um número espantoso. Mas em 2025, que é onde nós estamos agora, esse número saltou para 285 bilhões de reais. Que loucura. É uma coisa, triplicou, não é? E nós não podemos dizer que A receita triplicou. não, a receita cresceu, mas não triplicou. Mas o mais grave, Sono, o mais grave é que a pobreza e a miséria não reduziram para 1/3. Se você aumentou 3 vezes os recursos, a miséria teve uma pequena redução, mas não foi proporcional. Então, o desequilíbrio fiscal está injetando muito dinheiro na economia, ele gera demanda. E gerando demanda, você tem uma parte aí do crescimento que está decorrendo dessa demanda artificial gerada por transferências. Agora, tem um aumento de impostos e taxas, né? Que a gente está vendo para o ano que vem agora, uma escalada de impostos e taxas no aumento. Uma perspectiva talvez inflacionária nesse sentido, em especial se for trocado o presidente do Banco Central, a taxa de juros cair, e dizem que aí vai gerar inflação. Essa é uma discussão eterna, né? Que é regular aí o mercado por uma taxa de juros de 15% que esmaga o empresário, né? E as escolhas do empresário, quem tem dinheiro não quer pôr no mercado, ele prefere aplicar. E inibe um crescimento saudável. Exato. Né? Você faz um crescimento, você tem um crescimento, mas ele está contaminado por essa transferência brutal. E para o ano que vem tem mais transferência programada. Já temos aí... Desproporcional. Você vê aí, essa isenção para imposto de renda até 5 mil e depois um abatimento até 7.350 atinge 90% da força de trabalho do Brasil. 90%. Que é a turma que ganha abaixo de 4 mil reais. E aí, então, o que vai acontecer? Você vai ter que buscar esse recurso em outro lugar. Aumento de imposto na programação também. Você vai ter aumento de imposto de todo tipo. Então, isso aí é tudo produto também do estilo de governo que nós temos no Brasil, né? Nós temos um estilo demasiadamente voltado para o populismo, né? E esse populismo é o alimentador desses programas assistencialistas aí que não param de crescer. Nós recebemos aqui o Carlos D'Agaso, que é um economista do Rio de Janeiro, da GV do Rio, né? E ele está muito preocupado com o aumento da inadimplência do trabalhador, né? Ele estava nos contando que 30% da classe operária está com dívida alta. E os outros 30%, vamos dizer assim, já estão acostumados a girar o seu orçamento com dívida. É verdade. E que essa conta é exponencial. Então, e aí ele trouxe um reflexo disso, que são as bets. A pessoa apostando aí o dia inteiro e perdendo mais dinheiro, né? E tem o risco global, descapacidade de reinvestimento, aumento do trabalhador na informalidade, perspectiva inflacionária. Como é que o senhor vê esse futuro do trabalho? Eu sei que é um exercício de futurismo, né? De mãe de Ná, vamos chamar assim. Metade da pessoa não vai entender a piada, mas de mãe de Ná. Mas assim, como é que o senhor vê esse futuro? Assim? Num curto prazo quer dizer, daqui 12 a 24 meses, eu tenho a impressão que a oferta de emprego continuará boa, propelida por esses programas todos aqui que vão crescer, né? E também porque a economia está tendo um desempenho razoável. Então, daí você vai ter digamos assim, uma taxa de desemprego que deve se comportar bem o ano de 2026 inteiro e provavelmente o ano de 2027. Agora, o 2027 é um grande desafio fiscal, porque os recursos para sustentar essa máquina governamental para 2026 estão garantidos, mas para 2027 não, e não há muita chance que você conseguirá manter isso aí. Então, um desequilíbrio fiscal mais sério em 2027 deve trazer reflexo no mercado de trabalho ao longo do próprio ano de 2027 e no ano seguinte. Então, em termos de emprego, eu acho que nós temos um problema instalado aqui de médio prazo que é muito preocupante no caso brasileiro, não é? Sem falar que o motor do crescimento e do desenvolvimento econômico, que é a produtividade,
está estagnada É isso. e ela não sai do lugar, não é? Eu costumo dizer que ela não é uma curva ascendente nem descendente, ela é uma reta assim parada, horizontal no tempo, que parece um eletrocardiograma de morto, né? Se você ligar lá no IML, o eletrocardiograma, não move, não modifica. Então, até hoje, você vê, enquanto os países mais avançados estão produzindo 70, 80 dólares numa hora de trabalho, o Brasil produz 17 dólares. E não sai disso, ano após ano. Então, você perguntar, e daqui a esses 12, 24 meses, que é o médio prazo, como é que vai estar a produtividade? Não dá para garantir que isso vai melhorar. Por quê? Produtividade ela é reflexo de uma série de fatores. Sim. Tecnologia, capital, administração da empresa, qualificação do trabalhador. E essas coisas não acontecem por saltos. E leva um tempo. Leva muito tempo. Então, o Brasil tem problemas graves pela frente na área do trabalho, não tem nem dúvida. No curto prazo, não. Acredito que nós vamos continuar com essa geleia atual, que nós estamos já ficando acostumados com ela. E a inteligência artificial, o senhor não acha que ela está subestimada? Eu às vezes tenho a impressão que nós não temos ainda, a inteligência artificial ainda não aparece nos números, vamos dizer assim. É um impacto novo dessa revolução que eles chamam de 4.0, né? É um impacto novo que ainda não aparece nos números. A gente vai enfrentar incertezas, mudou o comportamento das pessoas. Eu tenho um amigo que usa uma frase que eu acho muito engraçada, que a inteligência artificial é o elefante dentro da reunião do conselho de administração das empresas, né? É o elefante dentro da sala do conselho, que as pessoas ainda não sabem como organizar. E é uma onda, né? É uma onda. Como é que o senhor vê? Solon, não está subestimado isso? Sobre inteligência artificial e outras tecnologias modernas, na literatura você vai encontrar opinião de todos os tipos. Tem para todos os gostos, né? Tem a visão pessimista, que é mais ou menos essa que você está querendo induzir aqui, mas você tem uma visão super otimista também, daquela que vai dar impactos grandes na produtividade, na inovação, na criatividade humana, na medicina, na saúde, etc, etc. Enfim, é interessante ver como a literatura está polarizada, né, na avaliação da inteligência artificial e das novas tecnologias. Mas eu li um trabalho há pouco tempo do Fundo Monetário Internacional que ele se me tocou bastante. Por quê? Ele mostra com muito rigor metodológico, uma metodologia brutalmente rigorosa, que a inteligência artificial durante vários anos, talvez uns 10 anos mais ou menos, vai afetar mais os países desenvolvidos do que os países menos desenvolvidos. Por quê? Porque lá você tem um número muito grande de profissões intelectualizadas, que é onde a inteligência artificial entra e substitui as pessoas. Então o sujeito ele é tradutor, por exemplo. Eu tenho um amigo tradutor aqui, que mora em Atibaia e trabalha há muito tempo em inglês, ele falou para mim outro dia, olha, eu tinha grandes contratos com editoras, revistas, jornais, perdi tudo. Agora eles me dão apenas o texto da inteligência artificial já versado para eu corrigir. Me dá mais trabalho do que fazer. E me pagam um pouco, né? Então, como esses países têm muitas profissões intelectualizadas e a inteligência artificial entra forte nisso, que são profissões de classe média, não é? Esses países estão sob um risco muito maior do que o nosso. E eu li essa parte do estudo, fiquei contente. Falei, puxa, apareceu uma luz no fundo de tudo. Aí eu resolvi prosseguir no estudo e entrei numa parte que me deixou muito triste. Por quê? Porque o estudo mostra o seguinte, com dados rigorosos, que os países avançados, apesar deles terem muita substituição de mão de obra por inteligência artificial, eles têm uma capacidade de requalificação de pessoal fantástica. E eles estão requalificando e as pessoas estão acompanhando mais ou menos o desenvolvimento da inteligência e de outras tecnologias. Então o sujeito, vamos supor, ele é gerente de um grande almoxerifado, entra lá um sistema que não precisa mais ter gerente, mas ele tem capacidade de ser requalificado, ele vira analista, etc, etc. E os países menos desenvolvidos não têm quase capacidade de requalificação.
Nós, no Brasil, estamos nesse caso. Nós temos um sistema S que tem uma boa qualidade, mas é muito pequeno. Sim. Muito pequeno para o Brasil. Então, Sim. E sem contar que a base para a requalificação é a educação básica. E a educação básica no Brasil é muito precária ainda, né? Aí eu falei, espera um pouco, então isso aqui vai ter problema mais sério para os países em desenvolvimento do que para os países desenvolvidos. Mas essa é a pauta artificial do movimento sindical. Que eles chamam de razão. Transição justa. Tem razão. Eles falam, olha, tem que ter um pacto para que haja uma transição justa. Tem razão. Como é que vai ser a negociação da transição justa? Essa é a pauta. Mas eu já tenho caso. Você conhece casos, todos conhecem o caso, por exemplo, do sistema bancário aqui. Na negociação dos bancos, já faz uns 4, 5 anos, mais ou menos, que tem uma cláusula aprovada pelos banqueiros de requalificação permanente, contínua. E tem sido feito isso aí. Os grandes bancos têm para o sujeito poder acompanhar e ficar empregado, né? Apesar de ter reduzido a força de trabalho no sistema brutalmente. Brutalmente, mas ainda tem uma elite, digamos assim, da força de trabalho brasileira que está localizada aí, no sistema bancário. É um pessoal de nível superior, quase todo, não é? Os funcionários de banco, e que estão sendo requalificados através da negociação coletiva, que colocou lá uma cláusula na convenção de requalificação permanente. E a requalificação permanente, a educação continuada, é a solução para enfrentar os desafios. Mas aí o senhor falou uma coisa interessante, que é a base, né? A cultura da base, quer dizer, o ensinamento básico que a gente tem caído quanto à qualidade do ensino no Brasil é fato. Né? Esse é um problema sério. E lá da outra ponta, a longevidade. Sim. Vamos combinar que nem todo mundo tem essa sua longevidade excepcional, né? Exponencial. Obrigado. Né? É verdade. Então, como é que o senhor vê essas duas pontas dentro desse projeto de requalificação? Difícil, né? O desafio é maior ainda, né? Agora, a revolução demográfica, a revolução prateada, né, que nós estamos chamando. Sim, economia prateada. Ela é mundial, ela está em todos os lugares. Sim. Agora, tem uns países que estão conseguindo se defender disso aí, né? Agora, nós aqui, nesse campo, nós estamos com um problema sério, que é a capacidade de requalificação. Além do que, nós temos um problema sério na área previdenciária, não é? Com esse boom de idosos que nós temos na força de trabalho do Brasil. As últimas estatísticas, essa semana aqui mesmo eu vi o IBGE mostrando um crescimento muito grande da participação de 60 e 70 anos e mais na força de trabalho brasileira, não é? Estão voltando, inclusive. Isso reflete em grande parte a falta de mão de obra. Sim. Nós estamos com uma falta de mão de obra que os idosos estão conseguindo preencher de alguma maneira. Mas então, você tem a revolução demográfica na educação, ela tem um alívio porque diminui o número de jovens, as escolas têm menos alunos, pode dar uma aula com mais tranquilidade, pode melhorar a qualidade do ensino, mas na outra ponta você tem muitas despesas da idade avançada que refletem para o próprio Estado. E o nosso sistema não está aparelhado para isso. Preparado para isso. Então, a revolução demográfica é mais um desafio do que uma solução no mundo inteiro. Mas alguns países estão se defendendo. Por exemplo, estão mudando os sistemas de aposentadoria, né? Aqui no Brasil nós conseguimos fazer alguma coisa aí na última reforma da Previdência, mas que está sendo superado já, não é? Porque os velhos estão crescendo em quantidade de uma maneira muito mais veloz do que os recursos da Previdência, né? Nós estamos aí com uma Previdência que tem 420 bilhões de reais por ano de déficit. Não é brincadeira uma coisa dessa. É uma coisa muito preocupante. Muito preocupante. E menos gente nascendo, vamos falar assim. Menos gente nascendo e menos gente trabalhando também. Nós vimos um estudo lá na FEComércio, que não me lembro, um professor que o senhor convidou, não me lembro o nome dele, agora me faltou a memória. Menos gente nascendo. As moças não querem mais ter filhos. Ele mostrou um estudo assustador lá. É verdade. É mundial, esse aqui é mundial também, né? São poucos os países que estão tendo sucesso de estimular as moças jovens terem filhos, né? Esses mecanismos convencionais que os países adotaram, de melhorar a cesta básica, de dar um prêmio para o casal se arranjar um filho, não funcionaram até agora. Nada. A única coisa que funcionou na Escandinávia, por exemplo, é fazer a creche do lado da fábrica. Sim. Isso sim. E outras coisas, as escolas, enfim, o equipamento
voltado para as crianças ao lado do trabalho, junto do trabalho. Isso aqui está dando resultado. Aí você pode ter uma esperança de que a força de trabalho vai ser renovada, não é? Agora, do jeito que nós estamos com 1,2, menos até era isso. 2,6, 2,8. Então, não temos condições de renovar a força de trabalho, então nós vamos ter. Então, isso que eu estava dizendo. Para as escolas, isso é um alívio, né? Mas para a Previdência, isso é uma sobrecarga. Que loucura. Agora, outro dia eu estava falando com um líder sindical, né? E eu fiz uma pergunta que ele se assustou. A sua categoria está pronta para envelhecer, né? E ele levou um susto. Ele falou, pô, não pensei nisso. Eu falei, então, mas qual é a pauta do sindicalismo no Brasil hoje, né? Eu sinto que a gente não tem pauta, né? As discussões são de assistencialismo e não de melhoria das condições de trabalho, de condições humanas. Isso está generalizado. Está generalizado. Está generalizado. Esse assistencialismo parece que faz parte da cultura brasileira agora. É isso. Então nós estamos... Eu sou do tempo em que o Brasil era um país de trabalhadores. Agora está virando um país de assistidos. De assistidos, não é? Nós já temos 13 estados onde os beneficiados são um número muito superior aos assalariados. Olha só. 13 estados é metade do Brasil. Então nós estamos com... Mas aí o senhor vê o sindicato fazendo pauta para discutir assistencialismo. Então eu vejo sindicalistas de renome, não vou aqui trazer nomes para não ser desagradável, mas que ficam discutindo Bolsa Família, Vale Gás. Quer dizer, o cara está discutindo verba de governo e não da atividade privada econômica preponderante onde ele está instalado. É uma coisa um pouco contraditória essa, né? O sindicato abandonar o espaço que ele tem para negociar, que a reforma trabalhista aumentou muito o espaço dele, né? Para ele negociar. Em vez de ele explorar esse espaço aqui, há muitos que exploram, vamos ser justos também, há muitos que exploram. Ele se dedica a querer mudar a Constituição, reduzir a jornada de trabalho por Constituição, sem querer negociar, né? O senhor é que chamou esse tema, eu estava aqui na dúvida se eu ia perguntar. E essa redução da nossa deputada Érica Hilton? Eu acho que reduzir jornada, se você conseguir reduzir jornada, é sempre bom, é sempre um alívio, né, para o trabalhador, para o empresário. Aliás, o empresário costuma trabalhar mais do que o trabalhador, né? Se você pegar empresário médio para baixo, a jornada dele é sempre maior do que o trabalhador. Né? O tempo à disposição, agora, a dedicação. Nós queremos fazer por norma constitucional, né? Não dá certo. O mundo inteiro faz isso por negociação e o Brasil também. O Brasil está fazendo isso por negociação já há muitas décadas. Nós já estamos com uma jornada semanal de 38 horas. Até porque a negociação é reversível. Reversível, realista. Dá para adaptar. Você troca alguma coisa por outra coisa, não é? Então, essa que é a diferença. Então, eu acho que o grande divisor de água nessa discussão aí é a negociação. Então, alguém pode dizer assim, o que o senhor acha da jornada de 4x3 que está sendo proposta? Ótimo. Se for negociada, está muito bem. Se for negociado é porque as partes acham que podem negociar, toleram, ótimo, muito bom. E uma jornada mais generosa ainda, pode fazer uma mais generosa, pode fazer uma de 3x4. Sim. Se for por negociação, tudo bem. Mas a emenda constitucional vai pegar todo mundo. Ela vai pegar todo mundo de norte a sul e todos os setores e todas as regiões, todas as atividades e abruptamente. Então, ela vai aumentar abruptamente essa despesa da hora trabalhada de uma maneira brutal. No mínimo 22% ela vai aumentar. Então, a folha de salário do país vai, no mínimo, aumentar 22%, de uma hora para outra, né? Inclusive o setor público, porque o setor público, sim, você não pode manter uma agência da Previdência trabalhando só 4 dias por semana. Sim. O tribunal vai trabalhar 4 dias por semana. Tem que contratar mais gente. Área de saúde, área da escola. Então, tem que contratar mais gente. Isso vai custar no mínimo 22%. Por que eu estou falando no mínimo? Porque depende das escalas que serão usadas. Porque tem o folguista. Folguista, tudo isso pode subir muito, E isso aí tem um impacto para a empresa, é claro, mas vai ter um impacto muito sério para os trabalhadores. Porque o que vai acontecer isso aí? Nós temos exemplos em outras profissões
que você fez uma redução abrupta por lei, enfermagem, por exemplo. O que aconteceu? 84% das enfermeiras brasileiras trabalham em 2 hospitais. Então, quando você junta os 2 hospitais, dá 70 horas por semana. Então, isso vai cair no colo de quem? Qual é o trabalhador que vai ser mais prejudicado? Aquele que tem menos instrução e que tem menos salário. É aí que vai cair a coisa. Você vai liberar um dia a mais, 2 dias a mais, 3 dias a mais. O sujeito vai ficar em casa? Vai arrumar um bico. Vai arranjar. Aí aumenta a informalidade. Informal ou formal, ele vai arrumar. Pode arrumar um formal também. Esse caso das enfermagens aí, por exemplo, são todos formais. Maravilhoso. A mesma coisa aconteceu com a empregada doméstica. Você trouxe uma coisa por PEC, não é isso? Você fez uma mudança constitucional, aumentou o fundo de garantia, mais proteções, etc. E gerou o quê? Gerou uma coisa que o empregador não sabe como fazer. Controlar a jornada de trabalho da empregada. Como é que ele vai controlar a jornada de trabalho da empregada? Não é uma empresa, não tem relógio de ponto, não tem livro, não é? Aí ele começou a ficar desconfiado. Ele falou, se der uma ação trabalhista, como é que eu vou me defender? Ele não tem defesa. Ele sabe que ele vai perder. Conclusão, de lá para cá, nós tivemos uma redução das empregadas domésticas de 25% e um aumento das diaristas de 25% ou 30% sem nenhuma proteção. Sim, uma mudança de localização do trabalhador nessa escala. E sem proteção. E sem proteção. E tem gente que contrata 2 diaristas. 2, 3, 4 diaristas. Claro, isso aqui é o expediente do momento. Expediente do momento. Tudo na informalidade. E eu estava lendo outro dia um estudo que dizia que o maior contingente de retenção do empregado nas empresas pelo regime formal é o plano de saúde. É verdade. Né? O plano de saúde é o mais valorizado. E aí o senhor estava falando tudo isso, eu estava aqui na minha cabeça pensando, né, que esse mercado de médicos é um mercado de pejotização, é um mercado de terceirização e de pejotização, é um mercado em que tem 2 empregos, ou um emprego e um bico, e a área de saúde é uma área que vai ser muito afetada nesse contingente macroeconômico todo que nós estamos falando. Mas enquanto o médico e o enfermeiro e o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, eles trabalham formalmente, há muitos outros profissionais que são obrigados a trabalhar na saúde informalmente. Sim. Um deles é o caso do cuidador. O cuidador doméstico, o cuidador a domicílio. Nós temos aí 85% dos cuidadores trabalhando sem nenhuma proteção, não é isso? Então, aliás, hoje em dia está mais fácil você arranjar um bom médico do que um bom cuidador. É verdade. É verdade. E esse bom cuidador, se você exigir qualificação, em registro, em carteira, vai ser difícil você encontrar uma pessoa com essas qualificações. E você começou a nossa conversa aqui falando na Revolução Prateada, na revolução desse lado da curva que está crescendo muito, que são os idosos, né? Que precisa muito. O cuidador é uma das profissões mais demandadas no mundo hoje, e aqui no Brasil também. E não tem treinamento, qualificação, é uma turma que está aí... Zero. E a reforma tributária? O VR, VA e aí vai. Eu vi com uma certa simpatia a reforma tributária, sabe? Eu vi com interesse, porque eu acho que a simples simplificação do processo, a hora que funcionar bem, né? Que ainda vai ter uma parte de transição de aprendizagem. Mas a simples simplificação do processo e a possibilidade de você utilizar o sistema de créditos, de poder abater certas despesas que a empresa tem, que você como empreendedor tem, para não ter dupla tributação e dupla penalização, eu acho que esse mecanismo é virtuoso. E eu vi com muita simpatia isso, inclusive na área do trabalho, eu acho que isso vai reforçar e moralizar a terceirização do trabalho. Pois é, esse é um lado otimista. Já que o senhor me chamou de pessimista, esse é um lado otimista do meu entrevistado, né? Porque o que estão dizendo é o contrário, que vai empurrar as pessoas para a terceirização para ter o crédito. Mas acho que a terceirização, para ter o crédito, ela terá que ser necessariamente formalizada. E se você tiver obediência à nova lei da terceirização,
que o empregador tem que prover ao empregado certos Sim. benefícios que antes a CLT nem pensava em ter, não é isso? O transporte, alimentação, né? Acho que é melhorou muito. Uma perspectiva muito melhor, uma perspectiva boa, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem gente que está dizendo que vai aumentar. Bom, são pessoas que combatem a terceirização por princípio, né? Então, qualquer tipo de terceirização é ruim, né? Eu já cheguei a ver até o ministro do Trabalho falar que a reforma trabalhista é a mãe da terceirização e é a mãe dos desastres que acontecem aí na área de acidentes do trabalho, etc, etc. Uma conexão causal um pouco complexa. Os mais jovens não vão lembrar disso, mas nós começamos a discutir a terceirização no enunciado 256, né? 256. Quantos anos? Depois vou para o 461, né? Quantos anos? 331, 256, 331, reforma trabalhista, tema 725 do Supremo. Quer dizer, aí veio, a reforma trouxe a terceirização de uma hora para outra, goela abaixo. Pô, nós ficamos 30 anos no tribunal discutindo terceirização. É verdade. Tinha teses e mais teses, passando pela atividade meio, atividade fim. Puxa. Que nunca ninguém conseguiu definir direito, né? O que era meio, o que era fim. Exato. Era uma coisa só para gerar ação trabalhista. Exato. É uma tristeza. Bom, nós estamos chegando ao fim. Já? Passamos aqui um bom tempo juntos conversando, é um prazer. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Se eu tivesse que dar uma dica para o empresário nacional, né, quanto à produtividade e negociação sindical, que dica o senhor daria? Bom, em primeiro lugar, eu diria para ele levar isso muito a sério, que hoje os próprios empregadores não têm levado muito a sério na hora de negociar. Muitos falam para mim, como é que eu vou levar a sério se não existem os instrumentos do lado de lá para poder prover produtividade? Eu fico meio sem resposta, né? Mas eu acho que é importante levar isso a sério. Em segundo lugar, eu acho que existe uma responsabilidade grande de todo empresário, de investir na capacitação do seu pessoal e da sua mão de obra, né? Capital humano é o capital mais precioso que a empresa tem. Então, investir isso aí, eu acho que dá um retorno muito grande em termos de produtividade. Vale a pena ter algum programa de investimento próprio. Eu tenho visto alguns programas em que os empresários tomaram a iniciativa, por exemplo, em Santa Catarina tem um programa muito extenso sobre isso aí. Eles resolveram, falaram assim, não, nós vamos parar o trabalho às 4 horas. Sim. E nós vamos dar um treinamento das 4 às 5 todos os dias. Eu vou bancar. Está bancando. E ele está recebendo um retorno muito positivo disso aqui. Então, eu acho que essa é uma colaboração muito grande que o empresário pode dar. É setorial também, né? Sim, claro. O senhor falou aí do Sistema S, que faz um trabalho excepcional. Tanto na indústria como no comércio, enfim, eles fazem um trabalho excepcional. Pouco valorizado pela população. O pessoal do interior acho que valoriza mais do que o pessoal da capital. Eu não sei, viu, Solon? Eu acho que a população já percebeu isso, porque as famílias, por exemplo, elas lutam para colocar uma criança na escola do SESI, na escola do Senai. Elas brigam. O prefeito, se você falar que vai fechar uma escola do SESI, do Senai ou do Senac, né, ele fica doido. Ele fala, não, na minha cidade não pode acontecer isso. Então, eu acho que já existe uma certa consciência. E esse é um problema importante na área educacional, sabe? Porque na área da educação básica, né, os especialistas que estão estudando a precariedade da alfabetização, por exemplo, eles reclamam do seguinte, que a população não demanda melhor qualidade do ensino. Sim. A população não demanda. E essa falta de não demanda é pauta de eleição. É muito séria, essa falta de demanda, porque essa demanda que daria o empuxo para as escolas andarem para frente. Mas quando chega no ensino da qualificação, né, de SESI, Senai, Senac, né, elas demandam escola boa, escola de qualidade, né? E isso a gente verifica no resultado. Os que saem desse sistema aí, com alguma profissão, tem menos desemprego, tem menos rotatividade, tem salário mais alto, faz progressão mais rápida também e faz mobilidade social ascendente. O que você quer mais? É pena que é pequeno, né? Não dá para atender o Brasil. Se as outras escolas técnicas também tivessem esse tipo de padrão, o Brasil estava resolvido, né? Senhor pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo papo aqui. Um prazer estar aqui com o senhor, um prazer ter
generosidade de vir aqui discutir conosco Eu que esses agradeço. temas. Foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.